Bom dia, 6:30 da manhã, tô acordado aí desde as 3 horas da manhã, sim, desde as 3 horas da manhã, tô acordado, vou sair agora para uma caminhada e fazendo aí uns 6, 7 graus agora, tá um tempo bem agradável, hoje temos máxima de 18, graças a Deus, então só espero que não chova. Mas então, tô acordado desde as 3 da manhã, e então hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha profissão aqui em Portugal. E por que que hoje acabou que eu acordei às 3 da manhã. Mas é isso, vamos fazer uma caminhada. Enquanto estiver fazendo a caminhada, na verdade, vou fazer um treino de corrida. Tenho já um esquema pronto. Mas enquanto isso, a gente vai conversando um pouco. E olha que linda vista maravilhosa que eu tenho aqui. Se liga na vista maravilhosa que eu tenho aqui. E já estamos na primavera, mesmo sendo uma primavera bem fria até agora, assim. Ano passado tava fazendo não tanto mais calor, mas estava um pouquinho mais quente do que esse ano. Mas eu espero que o verão venha aí bombando. E qual é a minha profissão hoje aqui em Portugal? Então, na verdade, desde que eu cheguei em Portugal, eu venho trabalhando em hotel. Venho trabalhando com hotelaria. Comecei como empregado de mesa, que no Brasil é garçom. Depois de um ano como empregado de mesa, me passaram para recepcionista. E eu trabalho até hoje como recepcionista. Já não no primeiro hotel que eu comecei a trabalhar. Hoje eu trabalho em outro hotel muito melhor do hotel que eu tava. Assim, muito melhor do que o hotel que eu tava. Mas isso eu vou conversar em outro vídeo. Quando for fazer o vídeo sobre como eu trabalhei em hotelaria, dicas de trabalhar em hotelaria, eu falo mais sobre isso. Enfim. Então hoje eu sou recepcionista turnã. E o que faz um recepcionista turnã? Basicamente, um recepcionista turnã é o Severino. Lembra daquele quadro que tinha, esqueci o nome do programa lá no Brasil, que tinha o Severino quebra galho, cara crachá. Então, turnã é mais ou menos isso daí. E agora eu vou explicar um pouco como que funciona um hotel 4 estrelas ou 5 estrelas, para vocês terem uma ideia do porquê que eu faço porquê que eu faço o turno, porquê que eu sou o turno. Calma, cachorros. Então, um hotel 4 estrelas e 5 estrelas, ele possui 3 turnos, pelo menos para a recepção, que é o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. O turno da noite é o turno da madrugada, que é a função do Night Auditor na recepção de fazer, que é o turno onde se faz os relatórios, tudo que foi feito durante o dia, tem que fazer um relatório daquilo, preparar as entradas para o dia seguinte, verificar os check-outs, tudo. Então um trabalho mais burocrático, mais administrativo, digamos assim. E há hotéis que geralmente não, hotéis que tem 2 Night Auditor, por exemplo, um hotel que mais no Algarve, aqui em Portugal, que recebe muito turista assim, mesmo no verão, e chega muita gente de madrugada, tudo, então tem que ter mais do que uma pessoa para fazer a madrugada. Então o trabalho do Night Auditor é fazer essa madrugada no hotel. Se acontecer alguma coisa, a pessoa tem que estar lá para gerir os problemas também, né? Pedidos de clientes. 4 estrelas não é obrigatório ter room service durante a madrugada, mas 5 estrelas tem room service durante a madrugada.
Então às vezes tem até uma pessoa que faz esse turno na cozinha também, caso precise. Mas isso vai de hotel para hotel. Lá onde eu trabalho é apenas o recepcionista que faz o Night Auditor. E o Turnã ele entra aí. Tem que alguém cobrir essa folga do Night Auditor. Então, para não colocar sempre as outras pessoas da equipe, há uma pessoa que fica responsável por isso daí. Então, quando o Night Auditor está de folga, é o Turnã que assume esse turno dele. Quando o Night Auditor está de férias, é o Turnã que assume as férias do Night Auditor. Então, eu como Turnã, eu faço essas folgas do nosso Night Auditor. E quando ele está em trabalho, eu faço o turno da tarde. Geralmente de 3h30 à meia-noite, ou de 2h30 às 11, de 2 às 10h30. É esse turno. E quais vantagens de ser Night Auditor ou Turnã? A vantagem é morrer mais cedo. Basicamente é isso daí. Mas, zoeira à parte, a gente sabe que trabalhar em turnos, cara, causa um mal-estar à saúde ao longo dos anos. Isso daí não sou eu que estou inventando, isso é fato. Então você vai ter um mal-estar de saúde, não só quem trabalha assim de madrugada e à tarde ou só de madrugada, mas essa troca de turnos tem esse efeito no nosso corpo. E é assim. Mesmo quem trabalha pela manhã e depois na outra semana tá fazendo tarde, ou na mesma semana trabalha de manhã, depois trabalha de tarde, essa mudança de turnos faz mal para nossa saúde. Mas a gente tem que trabalhar e, bom, cada um escolhe aquilo que quer seguir. Ao mesmo tempo que na hotelaria se ganha um pouco mais de dinheiro do que nos outros lugares. É um trabalho um pouco ingrato, você tem que trabalhar final de semana e tudo. Ou, por exemplo, esse trabalho de madrugada e tal. Mas o fato de trabalhar pela madrugada também te rende mais dinheiro. Então tudo tem seus prós e seus contras. Ao mesmo tempo que para mim, trabalhar de madrugada, os dias que eu trabalho pela madrugada, eu consigo, por exemplo, ir pro boxe. Eu consigo me programar um pouco melhor nos dias da semana. Se eu trabalhasse só de 3h30 à meia-noite, ficaria um pouco mais difícil, porque, por exemplo, o boxe não tem pela manhã. Outros esportes que eu vi, como jiu-jitsu, nas cidades vizinhas aqui, não tem. Aqui onde eu tô não tem nada disso. Mas nas cidades vizinhas, jiu-jitsu, boxe, kickboxing, é tudo pela tarde. Então não teria como fazer pela manhã. E esse fato de trabalhar pela madrugada, bom, me proporciona isso daí, que eu posso ir treinar boxe e fazer uma atividade física, além das caminhadas que eu já faço aqui. Então isso é o que um Turnã faz. Cobre as folgas do Night Auditor e nos outros dias faz o horário normal, digamos, né? Tanto pela manhã ou como pela tarde. Eu faço mais o horário da tarde. Há pessoas que fazem esse horário da manhã e eu faço mais o horário da tarde. E eu fazendo o horário de Turnã, geralmente são 3 noites que eu faço, então 3 madrugadas e 2 tardes. E quando o nosso Night Auditor entra de férias, cubro as férias. E essa mudança, como eu estava falando sobre essa mudança de turno, tudo, que gera um desgaste e geralmente gera. Então por isso que hoje eu acordei 3 horas da manhã. Porque o corpo, às vezes, ele entra meio que em pane, assim, ele não sabe, tá, que horas que eu tenho que estar dormindo, que horas que eu tenho que estar acordado, entende?
E, cara, e assim, se eu deixo de fazer esporte, se eu deixo de me exercitar, por exemplo, mês passado eu tive uma formação do trabalho, então tive que ficar uma semana fora. Uma semana fiquei lá no Algarve. E, cara, era formação o dia inteiro. Não tive como ir no ginásio ou fazer nada, tava cansadaço. Depois voltei, tivemos um tempo aí de só chuva, que foi uma bosta. E acabei não indo pro boxe mês passado, porque já tinha perdido 2 semanas aí, não queria depois ir e tal. E agora que eu voltei a fazer umas caminhadas, fazer umas corridas, para poder segunda-feira voltar pro boxe. E eu sinto muito, cara, meu corpo sente muito, porque você acaba não cansando o corpo, e esse lance de ficar a madrugada inteira acordada e dormir durante o dia, você já não consegue descansar da mesma maneira que você descansa normalmente. Não é o mesmo sono da noite, o mesmo sono do dia. Não adianta assim, não, dormi 8 horas durante o dia. Cara, não é a mesma coisa, não é o mesmo sono. E isso vai minando um pouco a nossa resistência. Por isso que, se você pretende vir para cá e vai trabalhar com isso, já tem algo específico já assim para trabalhar com isso, ou chega aqui e você se depara com esse trabalho, cara, em relação de dinheiro é bom. Em relação de dinheiro, realmente é bom. Você só tem que saber jogar o jogo. Você tem que saber que você precisa ter uma rotina. Pra mim é difícil ter rotina, cara. Pra mim é difícil isso daí, mas eu tenho que me esforçar e tenho que criar isso daí. Porque senão o seu corpo realmente vai sentir. Eu, cara, fiquei um mês sem fazer esporte, sem ter aí, tentar fazer uma rotina mesmo. Eu tô aí, cara, eu tô aí há uma semana e o nosso Night Auditor entrou de férias, então eu tava cobrindo as férias dele, hoje já volto no horário normal. E então saí do horário normal para cobrir as férias, fiz muitas madrugadas e mudou meu sistema todo, sabe? Mudou meu sistema todo. Então já tem aí uma semana que eu não consigo, não é nem que eu não consigo dormir direito, eu consigo dormir direito, só que aí durante o dia, né? Só que aí chegam as folgas e eu não consigo dormir durante a noite, então eu vou dormir, sei lá, 10 horas da noite e 3 horas da manhã eu tô acordado. E sim, 3 horas da manhã é o horário que eu tiro minha pausa. Quando eu faço a noite, que é o horário que eu tiro uma pausa para comer alguma coisa, tal, para descansar. E o corpo, não sei, meu corpo sempre 3 horas da manhã, quando eu tô de folga, quando eu tô com alguma coisa assim, eu acordo. Coisas da vida, coisas da vida. Já primavera chegando. Aqui você só vê as pessoas agora preparando as terras para as plantações. Tal, no verão começa a dar tudo quanto é fruta e tudo, cara. É batata, é pêssego, maçã, figo. E a gente ganha um monte de coisa aqui. Graças a Deus a gente veio para um lugar onde as pessoas são muito amigáveis com a gente aqui na aldeia de Sameiro, muito amigáveis mesmo. E a gente ganha um monte de coisa. Queria eu poder ter uma terra dessa, eu vou ter. Um dia eu vou ter uma terra dessa para poder retribuir também tudo aquilo que os vizinhos fazem pela gente. A gente retribui de algumas maneiras, a Isa sempre faz bolo para os vizinhos, ou quando eles entregam frutas. Isso nós fazemos as compotas, que chamam compota, lá no Brasil chamamos de geleia. A Isa sempre faz geleia de kiwi, geleia de pêssego, tudo, e distribui ali para os vizinhos. Então, é sempre um ajudando o outro. E é assim que você vai para frente.
vou dar início ao meu treino de corrida. Eu ia acabar só caminhando, mas vou fazer o treinozinho de corrida. Quando eu acabar, eu encerro aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre o trabalho de recepcionista e tudo mais. Vamos lá. Terminei. Parte de corrida, agora fica só a parte da caminhada. E vou descansar um pouquinho. Já volto aqui pra falar com vocês. Eu preciso muito disso, eu preciso disso. Pronto, tô mais descansado. E lembrando que esse trabalho em turnos também não é só na hotelaria. Agora me lembrei que fábrica também tem essa questão de turnos e o turno da madrugada também. Tem fábricas que funcionam pela madrugada. Então, se você já trabalha aí no Brasil, nesse turno, tanto na hotelaria quanto em fábrica, fala aqui se você tem essa rotina direitinho, tá? Conta aí como que é pra você trabalhar nesses turnos, trabalhar no turno da madrugada, tanto no hotel quanto em fábrica. E lembre-se sempre de ter essa rotina. A gente que faz esse trabalho em turnos tem que ter essa rotina bem esclarecida, tá? Bem funcional. E mantenham sempre a mente ocupada, estudem, façam esportes, porque senão o bagulho fica doido. Menos rede social. Eu vou dar um sumiço do Instagram. Vou ficar mais aqui produzindo aqui no... Não, eu não produzo nada no Instagram. No Instagram eu só fico consumindo merda. Só vendo stories dos outros. Então, melhor a gente produzir algo. Então vou ficar mais aqui no Facebook, ó, viagem. Aqui no YouTube produzindo. Então, deixa aqui seu comentário. Me conta um pouco sobre a sua história. Nos sigam aqui a nossa família para ver como que é a nossa vida aqui em Portugal, em uma aldeia. E fiquem aí com um pouco desse lugar maravilhoso que eu tenho a oportunidade de caminhar, que Papai do Céu me abençoou com esse lugar para poder caminhar. Se liga.